Boa noite, começa agora o programa Curtindo São Paulo aqui na Flix TV. Dê um play na sua TV. Agora o programa Curtindo São Paulo não é mais às quartas-feiras. A partir dessa segunda, são todas as segundas-feiras às 21 horas. flixtv.com.br. E hoje no programa estou aqui com o chefe Guilherme Cardadeiro. Isso mesmo. Boa noite, chefe. Boa noite. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço o convite. Tudo bem? Tudo bom. E aí, como estamos? Chefe, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Certo. Você começou cedo, né, na cozinha. Sim, eu comecei a trabalhar em cozinhas mesmo com 17 para 18 anos. Eu tinha acabado de sair da escola, entrar na faculdade. Entrei na faculdade de gastronomia e já no comecinho da faculdade já comecei a procurar estágios. Enfim, consegui um estágio legal numa rede hoteleira aqui em São Paulo, chamada Stamplaza, que é uma rede nacional mesmo, acho que é a única, inclusive. Esse que era a culinária vegetariana? Não. Não. Ou foi com 20 anos? que Foi você fez? logo depois que eu saí, trabalhei muito tempo no próprio hotel, enfim, saí de estágio, virei cozinheiro do hotel, até que eu decidi sair e aí procurando também consegui uns contatos onde eu ingressei num restaurante que na época, que hoje mais não existe, chamava Gorila Café, ficava ali nos Jardins, era um restaurante-bar que fazia uma cozinha vegetariana. Olha que Era um legal. restaurante que estava abrindo, inclusive, então toda a parte de criação de pratos, treinamento de equipe. Entrei, mas fiquei por um breve período, não fiquei muito tempo lá, fiquei só por 6 meses. Chefiando. Mas para estagiar também. Não, na verdade não, eu chefiava chefiava. o restaurante, mas não era aquilo que eu buscava naquele momento. Eu achei que fosse, enfim, mas faltava experiência para mim para eu chefiar uma casa do jeito que eu acreditava que deveria ser chefiada. Então eu me via deixando a desejar. Então eu realmente pedi para sair e aí eu acabei conhecendo o chefe André Castro, que hoje em dia se tornou um grande amigo meu. Ele era chefe de um restaurante nos Jardins também, na Radoc Lobo, que se chamava Dorivino, que fazia uma culinária mediterrânea clássica. E era aquilo que eu queria ingressar para aprender um pouco mais e conhecer mais essa parte da gastronomia do Mediterrâneo, Itália, França, Espanha, que era realmente o que ele fazia. Entrei lá como cozinheiro e foi uma das minhas maiores escolas até hoje. Eu aprendi muito com ele, aprendi muito com outros cozinheiros de lá que são meus amigos até hoje, enfim, que chefiam casas pelo Brasil todo aí hoje em dia. Foi uma boa bagagem que você adquiriu, né? Sim, muito, muito, muito boa. E inclusive um abraço para ele. Com certeza, né? Mas foi muito bom, foi muito legal. Enfim, e hoje em dia o restaurante já não existe mais, foi comprado por um outro restaurante, virou um outro restaurante lá hoje em dia, mas só carrego coisas boas de lá. Ai, que bom, né? É tão bom ter essa sensação, né, de missão cumprida e foi Sim. tão bom aprender e continuar Sim. seguindo aquilo, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu digo que eu não carrego nenhuma má experiência na minha área. Eu nunca gostei de sair de nenhum restaurante ou lugar que eu trabalhasse com uma má impressão. Até porque eu acho que se eu não estou gostando de lá, inevitavelmente eles também não estão gostando de mim, né? Tem alguma coisa errada aí. Então, eu acho que sempre fazer o melhor e buscar fazer o melhor, sempre sair pela porta da frente, que a porta sempre continua aberta, né? Com certeza. E dali você foi para onde? De lá eu saí, fui para uma empresa que terceiriza serviços de cozinha, né, de restaurantes, chamada GRSA. E para lá eu fui contratado por eles para chefiar a cozinha de uma rede hoteleira, né, que era uma cozinha que só servia a presidência e a diretoria dessa rede. Nossa, que responsabilidade. Era uma responsabilidade grande. Muito grande. Só que era... Você ficou com medo desse desafio ou não? Você falou assim, Olha, não, já estou preparado, eu tenho uma bagagem, eu vou chefiar preparado bem. a gente sempre tá, né? Mas Tá. o medo é necessário, eu acho. Que se você faz as coisas muito sem medo, acho que tem alguma coisa errada aí, né? Acho É verdade. que o medo é bom que ele te desafia, né? Sim. Ele te deixa alerta, enfim. Então, sempre é bom ter um friozinho na barriga e se está com medo, vai com medo mesmo, né? Acho que essa frase é muito boa. Mas deu tudo certo, fiquei lá por um bom período também, fiquei 2 anos e meio, por aí um pouco mais até. E foi aí que eu decidi que eu precisava sair de São Paulo, né? Foi aí, nesse momento, que você foi para o Belém do Pará, Fui em para Belém 2014. do Pará, sim, finzinho de 2014 2014. você foi lá. Exato. Para ter essa nova experiência. Exato. E
E assim, é o que eu falei, quando a gente trabalha direito, deixa as portas abertas, as coisas vão acontecendo, né? Quem me indicou para ir para o Pará foi o meu antigo chefe do Olivino, o André. Olha que Que legal. ele tinha os contatos por lá, ele sabia que eu não estava Então, na verdade, satisfeito você foi, aqui. mas você já tinha um emprego já meio que... Sim, eu já certo, fui assim. certo. Né? Na realidade, eu fui para fazer uma consultoria, ficar 6 meses. E só que aí as coisas começaram a fluir bem, enfim, eu acabei conversando com os proprietários do restaurante de lá, que ainda existe, chama La Madre, é um excelente restaurante, os donos são... E a culinária da La Madre qual que é? A cozinha do La Madre, eles faziam uma mistura da culinária mediterrânea, só que com os ingredientes paraenses, né, da Amazônia paraense. Bacana. E essa é a linha de cozinha que eu realmente sempre tive esse interesse, que é a cozinha mediterrânea com as técnicas da culinária francesa, italiana, espanhola, enfim, só que empregando elas no que a gente tem no Brasil. Né, Fantástico, que eu acho né? que é muito legal, a gente tem uma gama de ingredientes, enfim. Produtos incríveis, né? Muito. E aí, acabei conversando com eles, assumi o restaurante. Lá você ficou 2 anos. Fiquei 2 anos lá, na Soma Geral, que foi uma experiência incrível, uma experiência de vida e de aprendizado, onde tive contato com ingredientes que não chegam pra gente aqui, conheci coisas que jamais eu tinha ouvido falar, enfim. Foi nesse momento que você participou de um concurso no Peru, ou não? Foi durante esse trajeto meu no restaurante, né, estava acontecendo aqui em São Paulo o concurso do Metro Superchef, que eu recebi por um e-mail de um amigo meu que não era da área, ele recebeu, porque lá não tem a circulação desse jornal, me mandou, e aí eu já tinha um material preparado, né, que eu estava preparando para um outro campeonato de gastronomia. Acabei enviando e, enfim, as coisas foram indo, a seleção passou, acabei passando pelo próprio crivo deles lá, que era um júri, enfim, acabei ganhando a seletiva brasileira do negócio. Isso, né, em 2015 você ganhou esse prêmio. Exatamente, em 2015, ano passado, isso no comecinho do ano. E aí você viajou para o Peru. Exato. Como foi essa experiência? O prêmio do concurso era a viagem para o Peru, onde ia rolar a final com os competidores dos outros países, né? E foi incrível, foi uma experiência muito boa. Não conhecia o país ainda, então... O que você se encantou mais pelo país? A qualidade do produto que eles trabalham, no geral, todos os ingredientes deles são muito frescos. São de primeiríssima qualidade. De primeiríssima qualidade e você encontra em qualquer lugar. Então, se você vai no mercadinho da esquina, o produto que ele tem é excelente. Você vai no grande supermercado, o produto dele é excelente. E são caros os produtos ou um preço acessível? O custo de vida deles é muito mais baixo do que o nosso. Sério? Não é um custo de vida barato, mas para alimentação, essas coisas, é muito barato. Então, se sair para jantar, você gasta 1/3 do que você gastaria aqui, por exemplo. Entendi. Para comer muito bem. Nossa. Né? E, enfim, e por eles estarem eu fui para Lima, né, que é a costa do Pacífico ali, então os frutos do mar fresquíssimos e muito bons. Você né? voltaria, então, outras vezes? Com certeza. Oh, assim que eu tiver a viagem, oportunidade. alguma coisa assim, você iria. Mesmo de férias, com certeza. Porque é muito legal, muito bonito. Ficou encantado pelo... Gostei muito mesmo. O que mais que você conheceu de lá? Eles têm uma cultura para gastronomia muito forte, né? Eles defendem a gastronomia peruana como cultura mesmo, né? Diferente do Brasil, que está começando a caminhar nesse sentido. A gastronomia é cultura tanto quanto dança, tanto quanto arte, enfim. Existem museus relacionados à gastronomia, museu relacionado ao chocolate, museu relacionado, enfim. Você conseguiu visitar alguns desses... Consegui passar por alguns lugares, sim. Lugares, foi uma passagem bem rápida que eu tive por lá. Foram só Quanto 3 tempo você ficou dias. lá? 3 Ficou dias. 3 dias? Isso, foram 3 ou 4 dias, se eu não me engano. Mas eu consegui fazer muita coisa, assim, enfim. Melhor não dormir lá, né? E fazer tudo. Tá viajando, tem que aproveitar, né? Com certeza. Tá certo. E conheci, inclusive, o Museu do Chocolate, que foi um lugar muito legal, que eu fui lá. Como eu disse, eles defendem a cultura no geral. Então, o museu fica num casarão de 1504, se eu não me engano. Olha. Então, você já toma por base a idade do lugar, que está conservado. Sim, e eles empregaram aquele espaço para fazer um museu do chocolate, que já não é algo tradicional ou comum, né? Que você imagine. E existe, tem uma rotatividade de pessoas que querem conhecer, enfim. E isso não tem no Brasil, infelizmente, por enquanto ainda não temos. Temos algumas pessoas defendendo isso, criando e tendo ideias, mas ainda não acontece, né?
Entendi. A gente vai chegar lá. Se Deus quiser. Conta também um pouquinho pra gente desse prêmio, né? Como que foi essa sobremesa que você elaborou e também dos pratos principais que tem no Peru, assim, que são carro-chefes lá. Assim, o prato que eu criei era um prato quente, era um prato principal, né? Que, na verdade, pro concurso não precisava ser um prato quente, né? Mas como a minha base de cozinha é cozinha quente, eu não sou o maior confeiteiro, enfim, eu tenho minhas bases, enfim, sei trabalhar com algumas coisas, mas meu foco em especial é a cozinha quente. E trabalhando nessa linha mesmo que eu faço, que é técnicas mediterrâneas, enfim, né, de cozinha com os ingredientes do Brasil, na época eu trabalhando no Pará, eu criei um nhoque de cará roxo, que é uma espécie de cará que tem muito pro norte e nordeste do país, que a época dela é de setembro a fevereiro, mais ou menos, que é a época que ele está melhor para a colheita, que é parecido com o inhame. Fiz um nhoque com esse cará, o molho era a base de tucupi. É até legal explicar para quem não conhece tucupi. O tucupi, para quem não conhece, ele é entre aspas, é o suco da mandioca brava. Mandioca brava é uma espécie de mandioca, né? Que no estado natural dela é tóxica para os humanos, né? Então ela tem que passar por alguns processos de cozimento para perder essas toxinas, para a gente poder se alimentar dela. O tucupi, ele é o suco retirado dela. Após ela descascada, ela é colocada de molho por vários dias, 3, 4, 5 dias. Ela é espremida numa peneira que chama tipiti, que é muito utilizada no norte do país, né? Que é um utensílio indígena. E esse suco que sai é o tucupi, né? Em estado bruto ele ainda é tóxico, então ele é fervido por várias horas para perder as toxinas e aí sim ele pode ser utilizado para então depois que extraiu esse suco, ele fica fervendo por várias horas. Exatamente. E aí depois, só que esfriou, que pode ser usado como molho, alguma coisa assim. Exatamente. Nessa receita do nhoque, faz de conta. No nhoque eu fiz peguei o tucupi. E trabalho, né? Sim, é um processo bem longo. Bem longo, porque tem que também tirar essas toxinas. Exato. Ele no estado in natura é realmente mortal. Nossa. Ele é mortal, realmente. Não é nem prejudicial. Mortal mesmo? Mortal. Caramba. Sim. E, enfim, e aí por esse molho ele foi reduzido mais ainda depois de pronto para o consumo, ele é reduzido muito mais. Ele tem um sabor cítrico muito interessante, muito gostoso. E aí no molho levava jambu, que também é uma erva muito utilizada lá, que é uma folha que causa lá eles chamam de tremência, né? Que parece que a língua está tremendo, ou que você está com a língua dormente, enfim. Mas é por causa desse jambu? Sim, por causa do jambu. Olha que legal. É muito legal, muito interessante. Mas a pessoa, quando vai provar esse prato, os chefes avisam que vai ter essa reação ou não? Sim, avisam. Sim, muito avisado. E assim, muita gente que conhece, viaja para lá, já vai de propósito já busca para ter essa sensação. Porque pra gente aqui no sudeste, no sul do país, enfim, é algo que não chega raramente, tem algumas poucas pessoas que trabalham com isso aqui em São Paulo, mas para eles é corriqueira, como comer espinafre, por exemplo. Você gostou? Sim, eu adoro. De provar? Sim, é muito saboroso, é muito gostoso, é rico em ferro, enfim, é nutritivo, gostoso e tem essa sensação ainda diferente. E o tucupi, que foi utilizado nesse prato, ele é a base da culinária paraense, assim, entre aspas, né? Ele é utilizado no tacacá, que é uma bebida, é um caldo que eles tomam muito, mesmo sendo um lugar extremamente quente, eles tomam toda tarde. E vai camarão também. É o camarão seco, o jambu, né, que é essa folhinha, a goma de tapioca, né, esse é o tacacá mais comum. O pato no tucupi também, que é o pato cozido no tucupi, enfim, são pratos muito tradicionais da culinária paraense. Que legal. Enfim, são informações que não chegam muito para nós aqui, né, para o povo no geral. Mas que quem tiver oportunidade de, por favor, coma que é muito saber, bom. Né? Exatamente. E aí o prato ainda levava polvo grelhado, enfim, alguns outros ingredientes, temperos. E, enfim, ficou uma apresentação muito bonita, enfim, ficou bem legal e super saboroso. Sim, super saboroso. E aí no fim ainda ganhou um prêmio, né? Então, fantástico, parabéns. Ótimo, obrigado. Ter sido premiado. Vamos dar uma olhadinha em umas fotos, de alguns traços lindos que você fez? Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Esse daí, inclusive, é um brigadeiro feito com o tucupi. Brigadeiro, uau! É um brigadeiro. É isso que é interessante, a gente conseguir trabalhar vários... É castanha do Pará ali? Exatamente, eram 3 variações. O primeiro com castanha do Pará, o segundo com o nibs de cacau e o terceiro que é nibs de cacau? Não conheço. O cacau, que faz o chocolate, Sim. né? Após torrado, antes de ser
depois de ser fermentado, onde ele vai ser moído para virar o Sim. chocolate. Ele fermentou, antes de ser moído, ele é quebrado e ele vira isso. Aí Ele vira isso, olha. ele é um que legal. cacau 100%, ele é bem Sim, amargo, bem amargo. mas com leite condensado e o tucupi azedinho Fica dá uma crocância, deve ficar um sabor, uma Sim, explosão de exatamente, sabores. ele dá uma crocância. E o último com a farinha d'água, né? O que é eles- farinha d'água? É uma farinha de mandioca mesmo, né? Só que lá eles dão esse nome de farinha d'água porque Por quê? após tirar do tucupi, naquele processo que eu te sei que você falei, de explicou. espremer e tal, a massa que fica dentro do tipiti, Essa farinha d'água. eles vai pro tacho, Dá né, uma queimadinha. secar no tacho de cobre e aí se forma a farinha, que é uma farinha com os grumos muito grandes, bem grandes, assim, não é igual a nossa farinha que a gente está acostumado a fazer uma farinha de trigo. São uns pedaços bem grandes, bem crocantes. E ela é muito saborosa, é bem diferente da nossa farinha. E consegue aqui. fazer várias receitas com essa farinha? Sim, dá para fazer pirão, dá para fazer, enfim, N coisas que você deseja, né? Assim, só que lá eles comem a farinha como nós comemos a Um nossa acompanhamento, farofa aqui, assim, eles comem a farinha lá, só que lá a farinha come-se com tudo. Desde fruta até frutas no também? café. Eles colocam Oh, farinha que no café para interessante. tomar, enfim. Mas isso é uma cultura que vem do campo, né? Sim. Enfim, da pessoa que trabalha na roça, mesmo não tinha muito alimento. Então tomava farinha com café porque é o alimento que ele tinha, mas é algo que se enraizou na cultura mesmo. Né? Entendi. Que legal, É né? bem legal, é bem diferente. Bem bacana. Vamos ver. Vamos lá. Essa é uma lula recheada com pirão da própria farinha d'água, Uhum. né? E esse é um molho feito com a lula, com a tinta dela, Com a tinta da lula, é isso com que eu a ia falar. própria tinta dela. Que efeito legal. Fica bonito, bem saboroso e ela dá um efeito de pintura praticamente, assim, Sim. né? Parece que é um prato. Uma tela, né? Exato. É um Muito prato lindo. bem legal. Esse já é um prato que a gente serve no meu restaurante atual aqui em São Paulo, né? Uhum. Que é um arroz de pato. A gente trabalha com uma culinária portuguesa clássica aqui, né, no restaurante. Então, o arroz de pato é um prato bem tradicional em Portugal. Enfim, leva linguiça de chouriço, o molho do cozimento do pato. Enfim, é um prato muito saboroso, muito gostoso. Que legal. Né? Os clientes gostam muito. Esse é um lombo de bacalhau. Que bonita a posta de bacalhau, né? Sim, ele foi Nossa, criado nome. agora para Quaresma. A gente serviu agora na Semana Santa, no restaurante. Entrou no cardápio como uma sugestão para a Semana Santa. É o lombo de bacalhau com os legumes grelhados, a cebola, o tomate, a batatinha ao murro. E ali embaixo é um creme de alho. É um creme de alho. Isso, é um alho, cozinha o alho no creme de leite, enfim, deixa ele levantar fervura, tira a nata, enfim, faz todo esse processo. E depois o lombo ele é cozido nesse molho. Nossa, que chique. Enfim, é bem gostoso, é Um sabor incrível, um sabor né? bem diferente, é Uau. bem gostoso. Para quem gosta de alho, então, melhor ainda. Melhor ainda. Esse também é um prato que nós servimos no restaurante, que é um polvo alagareiro. E o que seria esse polvo? Como que ele é feito? O polvo, ele é lavado, Uhum. cozido, né, em água, temperatura não em fervura, porque senão é difícil de você... É muito mais fácil você perder o ponto do polvo, que é um negócio bem complicado de se fazer. Após cozido, ele é grelhado, e aí ele leva mais uma leve fervura no azeite. Né? Então ele absorve bastante azeite, ele fica bem macio. Com alho, Com um alhozinho frito por cima, coentro, umas batatinhas. batatas ao murro e o brócolis. Deve ficar incrível, né? É bem gostoso. Porque o polvo não pode ficar muito tempo, né? Senão ele fica borrachudo. Ou ele fica muito cozido e desmancha, ou ele fica pouco cozido e fica muito borrachudo. É bem difícil você dosar esse tempo. E se ele cozinha muito, ele acaba ser muito soltando preciso, a pele né? dele. Enfim, é um processo meio A trabalhoso. lula também é meio difícil de fazer, né? Lula também. Hoje em dia já não é mais tão difícil porque a gente vai treinando a Vai equipe, treinando, né? mas o polvo eu acho que é o pior. É complicadinho de fazer. Mas tá incrível a foto. Esse era um prato que a gente servia no restaurante no Pará, Uhum. né? Que era um bolinho de queijo de búfala, o queijo do Marajó, que é um tipo de queijo que é como se fosse um queijo amanteigado, assim, muito gostoso. E por fora ele era empanado numa farinha que chama farinha de piracuí. Nossa. A farinha de piracuí ela é feita de peixe, ela é 100% peixe. É o peixe que chama acari, que é como se fosse um cascudo. Ele é pescado, ele é seco ao sol. Depois de seco ao sol, ele é processado. E aí ele vira essa farinha. Nossa, vira essa farinha. E aí a gente empanava o próprio queijo nessa farinha, no molhinho de pimenta de cheiro do Pará. E aí essa bolinha amarela que eu te falei, Sim, se você olhar bem, sim. essa é a flor do jambu, Olha que legal. que é o que causa eu conhecia. clemência, enfim, na Isso língua. que você estava falando. Exato. Que legal. É bem legal. É um prato com ingredientes muito típicos de Muitos lá. regionais, né? Sim, sim. Então
para nós aqui é um prato bem diferente. Para eles lá, todo mundo conhece os ingredientes. É muito engraçado isso. É normal. Mas é bem gostoso. Uma entradinha. Esse daí já é um risoto de jambu, que é a mesma folha, né? Com um ragu de pato. E esse líquido amarelo em volta é o tucupi que eu te falei. Certo. Né? Então é como se fosse uma reinterpretação do prato tradicional paraense, que é o pato no tucupi. Ah, entendi. É um risoto de jambu, moderno, todos os ingredientes que levariam no prato com tucupi, a não ser o arroz arbóreo, né? E, enfim, dá uma apresentação bacana também, enfim. E eu sempre gostava de finalizar os pratos com a florzinha de jambu, porque eu acho que é um negócio super característico, enfim, é bonito, eu acho legal. Muito legal. Vamos ver. Esse daí já era uma sobremesa, que a gente servia no menu degustação. Você passou aquele, como que chama? Sim, com maçarico. Maçarico. É um bolo de chocolate, que a gente chama de chocolate do Combu, que é uma ilha que fica próxima de Belém, fica 10 minutos de barco de Belém, onde eles produzem um cacau 100% orgânico, tradicional, enfim. Então a gente fez um bolinho como se fosse um brownie, entre aspas. Muito chique. E com esse cacau, o sorvete de, se eu não me engano, era de cupuaçu, né? E a gente fazia esse merengue com puxuri. O puxuri é uma semente, né, de uma árvore que é tradicionalmente extraída para criação de móveis, enfim, é muito utilizado na indústria madeireira. E a semente era um subproduto que ninguém utilizava. Daí passou a ser utilizado agora, muito pouquinho, há 1 ano, 2 anos atrás, a gente começou a empregar ela na cozinha. Eu e mais alguns cozinheiros no Brasil hoje em dia já usam. Que ela tem um gosto de menta muito forte. Ah, é? Ela parece uma noz moscada, o tamanho, o formato, enfim. E quando você raspa ela dá um cheiro, um aroma, um sabor de menta muito forte. Muito gostoso. E aí um melzinho de abelhas sem ferrão, que inclusive era um cozinheiro meu que trazia do interior do Pará, que, enfim, é um mel de primeira qualidade. Essa sobremesa, hein? Muito bom. Vários ingredientes bons. É o que a gente sempre fala, né, que os ingredientes são 50% do prato, né, não adianta. Esse é o prato que participou do concurso, que a gente estava conversando, né. Muito lindo esse nhoque, né? O nhoque ele fica roxo realmente por causa da cor do nhoque, do cará, né, que é o cará roxo. As florzinhas do jambu. Roxo. Que legal. E o molhinho amarelo de tucupi, que a gente conversou. O polvo... Fantástico sua criação. Parabéns. O polvo cozido e grelhado, né, depois. Enfim, dá uma mistura de sabores muito legais. E a louça também dá um charme diferente. Muito bonito, né? Que são os grafismos marajoara, né? Feita, enfim, pelos ribeirinhos, enfim, é muito legal poder trabalhar com esse tipo de coisa. Com certeza. Essa é uma outra lula também, que a gente servia ela como uma tapa no restaurante, né? Sim, as tapas, um pratinho pequeno, rápido. É um creme de açafrão, a lula recheada com pirão de tomate, né? E um azeite de manjericão. Era um prato bem gostoso. Nossa, deve ser muito delicioso. Para tomar com uma cervejinha, um vinho branco. Fantástico. Excelente. E não é só o prato, a bebida ajuda, né? Com certeza. Aí já é um peixe, é uma pescada amarela, que a gente usa muito lá, muito utilizada no Norte e Nordeste, que também usa muito em São Paulo. A gente tem o costume de comer muito pescado ou robalo aqui nos restaurantes. Eu sou particularmente meio contra, mas... porque eu acho que a gente tem muitos peixes... Não, salmão mais ainda. A gente tem muitos peixes melhores, enfim. Não digo melhores, mas que mais saborosos. Sazonais, que a gente não precisa ser tão predatório, enfim. A gente pode mudar um pouco aí. Ali, essa coisinha branca, o que é? Isso é parece espumônio. Exatamente, é como se fosse uma espuma, mas não é. A gente chama de chaud-froid na cozinha, que é um molho... Chaud-froid em francês significa quente e frio. Né? Chaud quente, froid frio. E era um molho feito à base de uma maionese de castanha do Pará, com azeite de castanha do Pará. Nossa, que luxo. Claras de ovo, enfim, levava vários ingredientes. O jambu e os legumes puxados na manteiga com o peixe. Então deve ter um sabor incrível, né? É bem diferente, assim. Era um prato bem diferente. Bem exótico, assim. E a apresentação também bem diferente. Ficava bem bacana. Eu gosto de coisas diferentes, na verdade. Não, deve ser super saboroso também. Era bem gostoso, assim. Tem mais, por favor? Acabando os fotos. Passou tão rápido, né? Bom, quem quiser entrar em contato com o chefe Guilherme, é muito fácil. Pode ir pelo e-mail, pelo Facebook ou pelo Instagram, né, Exatamente. Chefe? Ou também no restaurante. Ou direto no restaurante. Do restaurante Trindade, que atualmente você... Eu estou no restaurante Trindade, que eu estou chefando aqui em São Paulo. É um restaurante de cozinha portuguesa clássica. Né? É um restaurante bem legal. Fica aqui na Rua Mauri, travessinha aqui da Faria Lima. Próximo, inclusive, aqui do estúdio.
A gente trabalha muito com a parte bem tradicional mesmo de Portugal. Muito lombo de bacalhau, muito polvo, pato, enfim, são os ingredientes, né, mais carros-chefes da casa, assim. Que maravilha. É bem legal. E quem quiser ir lá, por favor, fique à vontade. Pode também conhecer um pouco mais da gastronomia pelo site da trindaderestaurante.com.br. Exatamente. Lá tem mais informações do restaurante, Exato. do menu, gastronomia. Enfim. Exatamente, o Tem contato, várias enfim. sobremesas também, né? Deliciosas também. A gente trabalha lá, né, Cozinha Portuguesa trabalha muito com a linha de ovos, enfim. Então a gente trabalha sericaia, enfim, toucinho do céu, enfim, Nossa. são vários doces portugueses que levam Tradicionais. muito ovo, tradicionaisíssimos, enfim, então quem gosta muito de doces portugueses leva o Com lugar. certeza. Obrigada, viu, chefe Guilherme? Imagina, Se eu você que deixar uma agradeço. mensagem pro público, fica à vontade. Queria mandar um abraço para todos que estão assistindo, agradecer o convite Eu que agradeço. e é isso aí. Espero Obrigada, todos no viu? restaurante. Muito obrigada pela sua presença hoje no programa Curtir São Paulo. Fiquei muito feliz com a sua presença. Tenho certeza que o público também gostou bastante dessa entrevista. Eu espero que sim, Tá bom? Volte mais vezes para contar outras novidades. com certeza. Bom, espero que vocês tenham gostado hoje do programa Curtindo São Paulo. Segunda-feira que vem, desculpe, mais novidades 21 horas aqui na Flix TV. Até lá.